Dia divinas almas, principalmente as divinas femininas, que como eu têm uma missão aqui nesse planeta, de cada vez mais resgatar a nossa divindade integrada do masculino dentro do feminino. Não que tenhamos que nos tornar masculinas, não temos como, mas temos que aprender, agradecer, abençoar e integrar todas as aprendizagens que chegam até nós pela vida, pelos contextos e a partir também da nossa jornada de chamas gêmeas ou das nossas jornadas de contrato com outros seres que nos iluminam. Começo esse vídeo então agradecendo e honrando ao meu sagrado masculino, honrando a divindade que é ele, que sou eu, dentro de mim mesma. Então, dentro de todas as aprendizagens que são trazidas do divino masculino para o divino feminino e iluminando, para transcender as nossas feridas primordiais, hoje vim falar sobre a necessidade do posicionamento. Fazendo um casamento interior e alquímico do divino masculino com o divino feminino, eu trago para vocês a percepção que nós que somos fluidas e etéreas e somos ligadas diretamente à fonte e que trazemos os ensinamentos da nossa casa primordial e muitas vezes nos perdemos nessa matrix, porque a matrix é densa, é dual e é cheia de desafios, e cheia de dores. Estamos aqui para transcender e iluminá-la, mas também para ancorar. E nesse processo de ancoramento, de percepção da gente nesse mundo, hoje veio algo muito interessante que eu preciso compartilhar com vocês sobre o posicionamento. Como uma observadora de mim mesma e uma observadora do mundo e dos fenômenos que aparecem nele, sem identificação com o ego e sem julgamento, eu venho trazer que, mesmo que os posicionamentos não sejam fixos, mesmo que os posicionamentos existam dentro de processos fluidos e de contextos, ele tem que existir. Essa é uma grande aprendizagem na minha vida que talvez ecoe para vocês. O universo tem me colocado diante de alguns desafios muito interessantes, existenciais, em vários contextos diferentes, em vários mundos e papéis diferentes, da importância de se posicionar naquele contexto para saber que posição nós ocupamos e não ficarmos dividida e podermos fluir, porque quando nós estamos em posições ambíguas, em posições diversas e de uma forma muito fluida, deixando que a vida nos leve ou deixando que as coisas sejam decididas por nós e nós não tomemos a decisão do que nós somos e queremos e podemos fazer, ocupando o lugar que a gente precisa ocupar, a gente se machuca e não consegue efetivamente fazer o que nós viemos fazer. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente entenda o nosso processo de posicionamento. Isso não é trazer desamor, isso não é, ao contrário, ficar em uma posição antagônica ou de competição, mas sim de posição clara sobre o que a gente veio fazer em qualquer mundo, o mundo do trabalho, família, amigos, enfim, onde a gente estiver, ter uma clareza neste lugar, nesse espaço, nesse contexto, onde eu estou, quais são os meus papéis e dentro deles qual é a minha interconexão e relação saudável com as pessoas que estão comigo. Muitas vezes a gente se identifica e fica fixo em determinadas posições em que algum momento a gente ocupou e que nos fez muito bem e que teve uma resposta muito bacana. Mas entender que aquilo foi um outro momento e que nós não precisamos nos identificar com o nosso ego. E que bom que outras pessoas vêm para somar
E que bom que essas pessoas possam ocupar esse lugar que um dia foi nosso. E tá tudo bem, porque nós não somos fixos em nada. Nossa posição pode mudar diante do contexto. Isso não é dar um passo atrás ou um passo à frente, é apenas saber se posicionar, saber se colocar e poder ter relações saudáveis em prol de um mesmo objetivo. Todos estamos nesse mundo para somar de alguma forma, todas as aprendizagens são bem-vindas. Então, se naquele momento o universo está me dizendo, mude de posição e ocupe essa posição agora, então é porque é essa que a gente precisa ocupar, é essa posição que a gente vai estar mais coerente com o contexto. Em contextos diferenciados, as posições são diferenciadas. E que bom que a gente pode entender que a gente tem uma firmeza dentro de um propósito e que sim, esse núcleo existencial em que nós realmente somos, que está muito mais ligado à nossa alma do que ao nosso ego, esse é que não muda. Eu sou um ser divino, eu sou um ser de luz. O meu propósito na Terra é trazer luz, o meu propósito na Terra é iluminar, e é esse o meu verdadeiro núcleo. Se eu estiver em qualquer posição necessária, que ela fique clara e que ela possa trazer esse propósito. E se ela traz esse propósito, tá tudo certo. Eu me posicionei exatamente no lugar que eu preciso estar. Eu não preciso ser uma pessoa rígida e intransmutável. Ao contrário, eu preciso estar ecoando a minha alma com os seres de luz e as pessoas que estão no meu entorno, entendendo que cada um tem o seu processo e a sua contribuição, a sua vivência, a sua experiência, que são dignas, válidas e que nessa escola vida estamos aqui para somar. Então essa palavra, meus amores, que eu tinha para dar para vocês hoje. Abençoado dia, honro cada um de vocês, a existência de cada uma de vocês. Estamos aqui pelo entendimento e pela compreensão, pelo não julgamento. Tudo está certo no lugar que tem que estar. A única pessoa que a gente pode controlar os passos e trazer para a consciência o tempo todo, em autoobservação, se as atitudes que nós tomamos são por uma reação às coisas que acontecem, aí é o ego, ou se são por um entendimento das coisas que acontecem, e aí é a alma. E dentro do entendimento não basta entender e acolher, né? No meu processo divino feminino, eu sempre fui muito de entender e acolher, mas não é só entender e acolher, é se posicionar, tá bom? Então essa é a minha mensagem para vocês hoje, e eu acho que vai ecoar no coração de um monte de mulheres como eu, porque a gente sabe o que nos une. Um momento desses eu vou trazer uma proposta bacana de trabalho para vocês, gratuita, e quem ecoar no coração, estejam comigo, porque nosso propósito, nossa proposta nesta vida, nesta jornada Terra, é poder nos unir e nos fortalecer coletivamente. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Namastê. Saudações, axé e todas as formas de reverência espiritual que ecoam para o bem, que ecoam para um coração pleno e uma alma reluzente. Um grande beijo.